Olá, nono ano! Tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de sustentabilidade. Olha que legal! Sejam todas e todos bem-vindos. Eu me chamo Vanessa, sou a professora de vocês já me conhecem e sempre gosto de dizer que eu ando muito bem acompanhada, né, gente? Contamos aqui com a presença, né, de Jéssica fazendo a interpretação de Libras, garantindo a acessibilidade, que é fundamental, certo? A gente tem uma galera massa também aqui na produção. Jonas, Juninho, sempre mando aquele abraço, aquele beijo para vocês que dão suporte e apoio aqui para a gente, na correria aqui que é por trás das câmeras, né? E junto comigo, olha só, para a gente dialogar hoje um tema, a gente vai iniciar aí para conversar sobre um tema importantíssimo, um tema instigante. A gente vai trazer aqui algumas imagens, charges para a gente dialogar e refletir sobre esse tema. Mas antes eu quero mostrar a vocês quem é que está comigo aqui para conversar e dialogar na aula de hoje. Olha só. Olha aí, já chego mandando um beijo. Olha aí. Agora sim, viu? É ele, o rapaz do rosto lindo, o professor Gilson Soares. Mais uma aula incrível do nono ano chegando para vocês. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Professor, professora, como é que você está? Também está bem? É uma alegria, viu? Saber que você está bem. E aí, como é que vocês podem dizer pra gente? Como é que podem interagir? Eita, eu estou bem, professor. Professora Vanessa, eu estou bem. Temos o canal no YouTube para você deixar o comentáriozinho, né? Educa Recife, tudo junto. Aí você vai ter a playlist do nono ano, com as aulas lá disponíveis para você. Além do YouTube, o canal maravilhoso, a playlist do nono ano. Olha a gente aqui na tela da TV Nova, passando aqui para você, desfilando aqui para você nessa manhã agradável no 22.1. E também, o mais importante de todos, temos o aplicativo do Educa Recife, né? Para você interagir aí, mandar um seu alô, sua mensagem. O professor também pode interagir, tem lá, é bem simples, gente, o aplicativo. Se você não acessou ainda, plataforma fácil, bem didática. Vai ter a abazinha do eu sou aluno, sou aluno, tá? Aí vai ter lá o longuinho, que você vai botar sua matrícula, a senha, sua data de nascimento por completa. E aí você tem acesso ao nosso conteúdo na palma da sua mão, no seu celular, tablet. Por que não utilizar o tablet, né, professor? Exato. Você pode ter também com o notebookzinho. Aí você vai baixar o Educa Recife. QR Code está aqui para facilitar os caminhos. Já leva você para o caminho certo e você só instalar e interagir com o nosso conteúdo feito para você com o maior amor, carinho e dedicação. Vamos embora, professora? Vamos embora. A gente sempre fala, né, que a gente adora receber os comentários de vocês. A gente fica aqui ansioso para que vocês tragam aí, né, participem da aula, tragam comentários, nem que seja para mandar um alô, né? A gente está aqui aguardando aí essa participação de vocês. E se você não conseguiu acompanhar, o professor Gilson já falou aí que vocês podem acessar, né, essa aula lá no YouTube e também deixar comentário lá, porque a gente fica ligado para as participações de vocês, certo? Para os comentários de vocês. Mas, bom, vamos então para o que interessa, né? Que é o tema da nossa aula de hoje, certo? Que é, como eu estava falando, né? Já me adiantei aqui, dizendo que é um tema extremamente importante de a gente dialogar. E também é um tema fundamental dentro da sustentabilidade, que é as desigualdades socioambiental. E aí, eu acho que o professor Gilson, né, conhece aquela música, né? Oh, mundo tão desigual. Não conhece não, professor Gilson? Eita, tá vendo? Conheço não. De um lado esse carnaval, do outro a fome total. Eu me arriscando aqui em cantar essa música aí, né? Essa versão que Gilberto Gil fez de uma música de Bob Marley, né? Um reguezinho aí que fala um pouquinho, né? Retrata
a situação do nosso Brasil, né? A gente fala muito sobre desigualdade social e o que danado é essa desigualdade social, né? A gente também vê, né, o tempo todo aí, muitos sendo aconselhados, né, a reduzir o seu consumo, enquanto outros querendo Uhum. consumir cada vez mais, certo? Então, a gente vê que o negócio é a balança, ela não está muito equilibrada não, né? É só a gente dar um passeio pela cidade que a gente vai ver muito essa questão aí da desigualdade. Enquanto uns aí não têm acesso a quase nada, né? Coisas básicas, outros têm excesso, certo? Então vamos analisar aqui, olha. E o que desigualdade social e meio ambiente, né? O que tem uma coisa a ver com a outra? E aí, professor Gilson, eu já Pois é, estava né? me adiantando aqui, dando alguns spoilers, né? Falando Uhum. de desigualdade, meio ambiente. O que é que tem a ver uma coisa com a outra? Será que tem a ver, né? O que é que diz respeito também à sustentabilidade, essas temáticas todas aí, né? Exatamente. Você pegando aí o termo, né, desigualdade, aí tem o prefixo des, olha o português aí, Olha aí. que já vem com o sentido que de negação, né? Não é igual. Desigual não tem nada de igualdade. Social vem da sociedade. Eu e Vanessa, Juninho, Jonas. Olha a Jéssica aqui. A gente dentro da sociedade, dentro desse convívio, no espaço. Aí vai depender do espaço. Você pode estar na escola, pode estar, não sei, no parque de diversão, no shopping no final de semana. Mas a gente, por ser esse ser social, fazemos o que? As relações. Pode ser essa relação de pessoa para pessoa, mas também pode ser o que? A relação da pessoa com a natureza, com o meio ambiente. E aí, muitas vezes, essas relações não é tão sadia assim, né? Às vezes a gente descarta um objeto em um determinado local que não é apropriado. Aí tem a situação, a gente está trabalhando da questão das desigualdades. Muitas vezes esse descarte é feito ali porque não temos a questão de uma rede coletora eficiente, né? Às vezes a sociedade está inserida ali num ambiente em que falta algumas coisas ali, questões de saneamento básico, aí tem aquela questão da coleta que passa regularmente ali, se ela é feita ou não, tem aquela periodização, né? Então tudo isso vai interferindo numa relação saudável ou não do homem com o meio ambiente. E aí, se a gente pega de um lado, tem lá o meio ambiente, tem a natureza que tem que ser preservada, e do outro lado, a gente, o ser humano, que não tem essas práticas sustentáveis, ativas, aí como é que vai dar uma conexão saudia, professora, de uma É, coisa com uma outra? Aí não tem como, né? não. Por isso que a sociedade, na questão das desigualdades, é tanto reflexo assim na questão do meio ambiente. Exatamente, né? E a gente vê, né, cada vez é mais claro, inclusive, né, com essa discussão que vem nas últimas décadas aí, se intensificando, né, fortalecendo, que é essa questão da sustentabilidade, né, a importância da gente trabalhar a sustentabilidade, né, promover a sustentabilidade, a gente vê que não há separação. Cada vez mais que a gente estuda, a gente vê que não há separação entre as questões sociais com a questão ambiental. Né? Não tem Uhum. como separar, elas estão interligadas. Então, a motivação, né, o motivo aí da parte das pessoas, né, que lutam, que se mobilizam, os ambientalistas, né, o que é que eles pensam, né? O que é que motiva? Eles dizem a seguinte questão: se a gente não acabar com as desigualdades, não pensar, né, nessa melhor distribuição, redistribuição de renda, né, mais igualitária, mais justa, a gente também não vai promover sustentabilidade, porque a gente sabe que as questões ambientais, a crise ambiental, né, essa catástrofe ambiental que a gente tá falando, né, que a gente conversa, ela tem essa questão social, né? Enquanto não diminuir as desigualdades sociais, a gente não consegue promover a sustentabilidade, porque a gente já entendeu que esse modelo vigente, né,
capitalista, de acúmulo de riquezas, né? De extrema riquezas ali para uns e extrema pobreza para milhares, né? De fome, desigualdade, acesso à luz, à água, a empregos, tudo isso, né? Que assola a nível mundial, não só o Brasil, impacta na questão ambiental, com certeza, certo? E aí a gente traz já uma charge aí para a gente refletir, né? Onde essa garotinha diz a seguinte questão: e o futuro do país vai descendo pelo ralo. E aí, o que é que a gente pode, que leitura a gente faz dessa charge aí, né? Dessa imagem, dessa gravura, representação aí, onde a gente está vendo milhares de casas, né? E o esgoto, né, da casa ali, a água que sai ali pelo ralo, literalmente, né? Do banheiro, da cozinha, né? Do banho ali que a gente toma, descendo tudo para um rio ali, né? Que passa ao céu, o esgoto descendo a céu aberto ali, literalmente. Com certeza. E aí, será que isso, esse fenômeno que a gente está enxergando, né? Visualizando aí na imagem, será que isso dá para reconhecer aqui no Brasil? Na nossa cidade, por exemplo, eu acho que dá, hein? Vários exemplos aí tem. Vários exemplos. Fora que ali essa parte aí, né, nesse corpo hídrico, vamos dizer assim, né, professor Gilson? Tá cheio de lixos, né? De resíduos. Sim. A gente pode observar direitinho, a gente tá vendo ali garrafas, pneus, né? Então, vejam só, o que quer dizer, né? Questão aí da coleta seletiva, a questão aí do esgoto. O que a gente está querendo dizer aí quando o futuro do país está descendo, né, pelo ralo? É uma imagem que a gente pode fazer várias leituras, né? Isso mesmo, professor Gilson. Quer comentar alguma coisa? O corpo hídrico, né? E essa proximidade muito grande, né, desse corpo hídrico que já não é o ideal. Isso. Principalmente se a gente for tratar de um rio, que o rio ele tem o seu curso natural, o seu curso normal, mas ele também tem a tendência de dar uma elevada no seu volume de água quando a gente tem olha só, a precipitação pluviométrica, né? Olha aí, termos geográficos. Exatamente. E aí quando você tem ali uma residência próxima a esse corpo hídrico, primeiro já tira a mata ciliar que serve de proteção para esse corpo hídrico, né? Aí já tem um primeiro impacto negativo. Aí já vai ocasionar quase que não sai o quê? O assoreamento também desse corpo hídrico, né? Pode ser tanto pela questão do deslizamento, né? Quando a gente tira essa camada protetora da vegetação dali, a mata ciliar, tem um deslizamento natural de terra ali para o meio daquele corpo hídrico, ou também pode ser o assoreamento pela questão da poluição, né? Tanto sólida como líquida, né? De vez em quando sai um marinheiro ali da questão da matéria orgânica, né? Tudo isso vai poluindo aquele corpo hídrico, né? E aí tem a vida marinha que também existe ali, né? Então, como é que o peixe ele vai conseguir, né, sobreviver naquele ambiente extremamente poluído? Muitas vezes a oxigenação da água não é presente, professor, né? Isso. E aí o peixe acaba, a coisa bem assim, redundante, morre afogado dentro da água, né? Tá lá aquele peixe boiando, e não é uma coisa, não é um padrão a ser seguido. A gente tem vários exemplos aqui, né? A gente pega Rio Beberibe, Rio Capibaribe, a gente encontra nessas populações que moram à margem desse corpo hídrico, passando justamente por situações como essa, né? Falta de saneamento básico, né? E por aí vai, professor. Pois é, que é uma questão de saúde pública, né? Inclusive, esse exemplo aí, né, que o professor Gilson trouxe, a questão do peixe, de contaminar aquelas águas, e o peixe vai se alimentar daquele material. Quando ele não morre, nós, seres humanos, podemos consumir dele, e aí também traz problema, né, de saúde pública, que além do alimento que vem ali, né, quem precisa se alimentar, que pesca ali, né, aquela pesca de subsistência, que precisa daquele peixe ali para se alimentar, é prejudicado, assim como aquela água, que é uma água, né, que vai
para um tratamento para chegar nas nossas casas, ela também chega. É. Mesmo passando por um tratamento, né? Ela ainda chega com resquícios aí de contaminação. Então, é todo um complexo de situações aí, né? De problemáticas que a gente pode refletir diante dessa figura aí que vocês estão observando, né? Então, é muito importante a gente trazer, né? Fazer a leitura aí dessa imagem, trazer essa questão para a gente conversar, né? E saber que, olha aí, a gente está vendo na imagem que a questão social não está separada, né, da questão ambiental, ok? Então, vamos seguir aqui, né? E aí a gente fala, né, qual o problema indicado da charge, a gente já falou alguns, e que todos, né, todos esses problemas, questão da coleta seletiva, abastecimento de água, né, tudo isso está relacionado com o quê? Com o saneamento básico, né? Mas aí a gente já vai para outra questão aí que o rapaz pergunta. Você sabe de onde vem a água que utilizamos nas atividades diárias? Olha aí, de onde é que vem, né? Que a gente só abre ali quando tem água, né? Porque a gente também trabalha muito aqui, né? Dizendo a questão, o quanto cada vez mais a escassez de água, né? Quanto a falta d'água impacta, principalmente a população, né, mais pobre, que fica desfavorecida de fato ao acesso, né, à água, que é um acesso básico, né? É básico, é um direito básico ali de você ter acesso à água, que também diz respeito a essa questão que a gente estava colocando, né, do saneamento e que, consequentemente, é uma questão de saúde pública. A gente precisa de uma água de qualidade para ser consumida. Então, de onde é que vem, né? A gente já deu alguns adiantamentos aí dessa água que a gente consome diariamente. Outra questão aí que o outro rapaz pergunta: e para onde vai a água usada na cozinha, banheiro e outras partes da casa? E aí, né? A gente já deu spoiler, né, professor Gilson? É o saneamento básico. Vocês já estão cansados de ouvir falar sobre o saneamento básico. É uma questão de saúde pública, né? Como a gente estava falando. O acesso a uma água de qualidade, né? Ter acesso à água, que já é quase que um privilégio, né, hoje em dia. E a gente vê que a grande riqueza mesmo é a natureza, né, professor Gilson? E nós, né, que moramos no território brasileiro, esse continente, não, esse país que tem dimensão continental, né, porque é quase, né, tem uma dimensão continental. Ele é, de fato, um país rico, né, desses recursos naturais. A gente sabe que a distribuição de água aí no planeta Terra já é pouco, né? De água que serve para o consumo, né? Água doce. A gente sabe que já é pouco no planeta todo. E a gente tem um país que tem uma parte boa, né, dessa água, que a gente pode consumir para nossas atividades diárias, né? Já é um privilégio. Mas isso não chega para todos. Ok? E aí, o abastecimento de água, como a gente estava falando, né, diz respeito à questão do saneamento básico. Outra questão, olha aí, Aí no slide. escoamento, né, da água da chuva também. Olha aí, o professor Gilson também estava falando, né, anteriormente, quando a gente analisou ali as imagens. A gente precisa, né, de um lugar para escoar essa água que chega da chuva. E se a gente... Olha como uma coisa puxa a outra, né, professor Gilson? Se a gente joga os nossos resíduos em um lugar indevido, inadequado, vai entupindo aqueles ambientes ali, né, que era para estar escoando a água da chuva, e acaba o quê? Alagando, enchente, transtornos, né? Transtornos para a população. A coleta e tratamento também aí de esgoto, olha só. E outra questão, a coleta de lixo, né? Que é super importante também, faz parte aí desse conjunto do que a gente conhece como saneamento básico. Aí você vê, né, professora? Sim. Como é interessante, né? Que a gente fala do saneamento básico, né? Aí muitas vezes as pessoas pensam só nessa questão do final, né? Do rejeito final, para onde é que vai,
Por exemplo, o esgoto da minha casa. Onde é que vai o esgoto da indústria? Será que está sendo lá naquele emissário marinho, professor emissário marinho? É complicado também, viu? Será que é aquela questão do saco de lixo que está lá na cozinha, você passou o caminhão? O saneamento básico, ele vem desde a questão da coleta, né? Da proteção daquele corpo hídrico que está surgindo ali, daquele manancial, né? Tem toda essa preocupação desde a coleta para a sala naquele processo da distribuição, aí sim, até chegar na questão final. O saneamento ele engloba todas essas questões, né? Todo esse tratamento, manuseio desses, pode ser a água, professora, pode ser a água, né? Pode ser também a questão alimentícia, né? Que vai virar um descarte também. Então o saneamento se engloba todos esses viés aí. Exatamente. São vários mecanismos, né, que está aí, que engloba, né, essa questão do saneamento básico. Mas vamos ver aqui o diálogo, né, entre essas duas pessoas aí. Vejam só. A garota fala a seguinte questão: no Brasil, o saneamento básico é um direito garantido pela Constituição. Olha aí, a gente estava falando sobre isso, né? É garantido na lei que todos, né, têm direito ao acesso a um saneamento básico, certo? Porém, está ali na lei, mas na prática, o que a gente vivencia é outra coisa, né? Então, a gente também analisou aquela charge lá inicialmente e viu que, de fato, nem todo mundo tem o acesso a esse saneamento básico, e principalmente aí essa população mais pobre. E aí o garoto fala, interessante, né, saber dessa informação. Aí a gente traz outra imagem para analisar, né, que o garoto pergunta a seguinte questão: pai, o que é desigualdade socioambiental? Vamos entender, professor Gilson, que danado é desigualdade socioambiental? A gente já falou desigualdade, já falou a questão social, questão ambiental, mas vamos entender como é o conceito aí, né? Então, não é um fenômeno natural, certo? Vocês sabem que isso não é uma questão aí que vem, né, de fenômenos naturais, mas é um problema político, né, econômico e social de privação dos bens naturais, certo? Então, não é uma causa natural, né? Não é uma coisa que vem aí da natureza, mas a gente sabe que é justamente desse processo, né, dessa visão, vamos dizer assim, econômica, política, desse modelo aí, né, vigente que a gente está inserido, né, onde muitas vezes falta uma política pública, né, de acesso à distribuição aí, né, desses direitos básicos, a distribuição de renda também que está relacionado. Então, é um problema político e econômico, certo? Então, saneamento básico, olhem só aí a garota refletindo, né? Saneamento básico e abastecimento de água é acessível para todos? E aí, hein? A gente já deu alguns spoilers, hein, professor? Opa, voltou aqui um pouquinho. Então, será que é? Na própria imagem aí, se a gente observar, né? Essa garota refletindo, essa imagem de fundo, a gente vendo aí um ambiente onde está descartado muitos resíduos, né, ao redor. Provavelmente ali essa água é de esgoto, né, que vai escoando por ali, a céu aberto, onde pode trazer doenças, né, mosquitos, ratos, né, os entulhos ali, a própria dengue, né, que a gente fala tanto ali, sobre, existem campanhas e campanhas, né, para a gente realmente ter cuidado com esses recipientes que ficam aí, né, com água de chuva e tudo mais, para a gente virar direitinho. E a gente está vendo uma criança aí andando, né, por esse ambiente aí, e que de fato retrata, né, que esse saneamento, esse abastecimento de água afeta a população pobre, né? Não é acessível para todos, infelizmente, apesar de ser um direito constitucional, ok? Então, olha, mais de 5.000 toneladas do que produzimos em casa são jogadas sem nenhum tipo de tratamento diariamente em rios que são usados pela população, equivalente a 5.000 piscinas de esgoto por dia.
veja a quantidade do que a gente produz em casa e é jogado ao céu aberto, né? Esgoto a céu aberto, literalmente. Veja a quantidade, é equivalente a 5.000 piscinas de esgoto, professor Nossa, Gilson. é muita Imagina, coisa, essa né? imagem aí mesmo mostra, né? Como se fosse piscinas aí, e vejam só a quantidade de resíduos, de dejetos que são lançados sem nenhum tipo de tratamento, né? Sem nenhum tipo de cuidado, e aí isso retorna para a população, né? Isso, exato. Não fica aí e se esvai, né? Não, Isso é forma porque alguma. quando a gente fala sempre aqui a questão, né? O que a gente joga, a gente não está jogando fora, a gente está jogando no nosso planeta Terra. Então, isso volta para a gente, ok? E aí, veja, o saneamento básico, né? O saneamento é a infraestrutura mais básica de uma sociedade. A que traz mais benefício à saúde das pessoas e ao meio ambiente. Então, por isso, se a pessoa não tem acesso, né, a um saneamento básico, ela também não vai ter uma vida digna, né? Ela não vai ter acesso a uma água de qualidade. Muitas vezes, quando tem água, né? Porque às vezes nem água chega na torneira, certo? Ela não vai ter a questão aí da saúde também, né, garantido, certo? Então, tudo isso está interligado, tudo isso faz parte dessa questão aí socioambiental, das desigualdades socioambiental. E a gente trouxe, né, esse tema para que a gente pudesse refletir aqui na aula de hoje e saber a importância, né, de a gente ter saneamento básico de qualidade. Certo? A gente já está chegando ao fim dessa aula. Poxa, rapidinho Passou demais. rapidinho, não foi? Foi. Se despeça, dê suas considerações finais aí. Pois é, minha gente, são assuntos aí a gente pensar, a refletir sobre isso. Qualquer dúvida, qualquer comentário, sugestão, mande aí para nós, interaja com o nosso conteúdo, interaja com a nossa aula. Você sabe, né? É sempre um prazer, uma alegria e uma enorme satisfação, o rostinho lindo, estar aqui dialogando com vocês junto com a professora Vanessa nessa aula incrível de sustentabilidade. Então, ó, um beijo para vocês e até a próxima aula, pessoal. Tá cheio de charme esse professor, viu, Gilson? Pois é, gente, estamos chegando ao fim dessa aula, né? E aqui, repetindo, né? Estamos numa crise civilizatória. A gente tá vendo que esse modelo aí não tá dando certo, tá dando errado. Vamos refletir, né? Vamos pensar que a nossa maior riqueza é a natureza. Então, vamos preservar, vamos cuidar, vamos trazer, né, essas problemáticas para que cada vez mais a gente amplie esse diálogo, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Beijo grande e até a próxima aula. Tchau, tchau.